Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio do nosso podcast do curso Resiliência Emocional Encontrando Forças no Senhor. Me chamo Célio Dantas, sou o diretor do Instituto Penha. É uma grande satisfação estar com vocês em mais de um dos nossos últimos podcasts deste ano. Antes de passar o tempo para o nosso convidado especial deste dia, desse episódio, eu gostaria de deixar alguns anúncios com vocês. O primeiro deles é aquele de sempre, convidá-los a preencherem a lista de frequência. É muito importante que vocês preencham essa lista de frequência, porque esse é um curso oficial do Instituto, vale crédito, e é muito importante que você preencha a sua frequência. O link está na descrição aqui do YouTube, e qualquer dúvida também pode entrar em contato conosco. Um outro anúncio: nós teremos então no próximo sábado uma atividade conjunto com o Instituto Caxingui. Nós teremos uma aula especial às 17h30, muito especial mesmo, uma aula musical lá na sede do Instituto Caxingui. E logo após teremos também um baile bem legal, juntando tanto o Instituto Caxingui quanto o Instituto Penha. Então no próximo sábado, a partir das 17h30, em seguida já começa também o baile. Tá ok? Muito bem, então vamos apresentar o nosso convidado desse dia tão especial. Muito obrigado, irmão Célio, pela presença, Nós por que ter me agradecemos, convidado para poder estar presente aqui com vocês. O Instituto Penha sempre recebe todos aqui de uma forma tão calorosa. Vocês são incríveis. Obrigado, estamos felizes por tê-lo aqui conosco, viu? Muito felizes. E essa temática ela é maravilhosa, irmão Célio. Sim. Saber manejar a ansiedade, saber manejar o estresse nos ajuda a ter melhor qualidade de vida, nos ajuda a ter uma melhor interação social com as pessoas e nos ajuda a ter um melhor relacionamento com o nosso Pai Celestial. Durante hoje nossa conversa, nosso bate-papo, nós vamos aprender muitas ferramentas para poder lidar, manejar, como identificar. Vamos navegar sobre esse assunto hoje. Ótimo. Mas fale um pouquinho de você, de onde você é, qual estaca, não sei, o que você tiver na sua mente aí. Pelo sotaque, o pessoal já percebeu que eu não sou paulista. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Gessé, eu sou psicólogo, trabalho na divisão dos serviços familiares, que a divisão é um dos setores do Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência da Igreja. Sou natural do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Caicó, fica no sertão do Rio Grande do Norte, pessoal muito caloroso e amoroso. Sou casado com a minha esposa Lígia e nós temos 2 filhos, Davi e Levi. Vão fazer 17 anos agora em dezembro. São gêmeos. Inclusive tivemos uma boa experiência com o manejo de estresse e ansiedade com eles, com o Enem. É verdade, né? O Enem. Tá certo. Então aqui há mais de 2 anos, é isso, aqui em São Paulo. Exatamente, irmão Sérgio, nós chegamos aqui há aproximadamente 2 anos e meio já. 2 anos e meio. Eu tive a oportunidade de poder servir em missão aqui, quando fui missionário de tempo integral. Como chama a sua missão? Não é que quando eu falo a época é porque mudou muita coisa, né? Tivemos algumas redivisões, criação de novas missões, mas eu servi na missão São Paulo Interlagos. São Paulo Interlagos. Isso. Que legal. Muito bom. Então já está aqui mais de 2 anos e também nos serviços familiares. Mesmo período. Perfeito. Inclusive mandar um abraço, para a esposa, Lígia, é isso? Lígia e os filhos Davi e Levi. Um abraço para vocês. Espero que vocês estejam nos assistindo. Um abraço. Muito bem. Bom, então você já adiantou, o nosso assunto hoje, irmão Gessé? Nós vamos falar sobre a ansiedade e estresse, como administrar a ansiedade e o estresse. É um tema extremamente relevante, nós estávamos comentando agora há pouco sobre isso. E vamos abordar bastante então esse assunto no nosso podcast. Mas o que é então a ansiedade, o que é o estresse? Existe uma diferença entre eles? Pode compartilhar conosco? Excelente pergunta, irmão Célio. Quando nós falamos sobre questões emocionais, às vezes a linha é muito tênue. Então, quer dizer, muitas vezes nós podemos confundir um pouco uma com a outra. Mas de uma maneira mais didática, a Associação Americana de Psicologia, ela faz essa de uma forma bem tranquila. Ela diz o seguinte: ambas são reações emocionais frente a estímulos externos. O que isso quer dizer? Nós temos alguma coisa que está para acontecer e isso vai gerar uma reação natural do nosso corpo para poder nos preparar para aquela situação.
Perfeito. No estresse, normalmente quando aquela situação externa acontece, ela cessa, ela é concluída, ela é finalizada, aqueles sintomas que você sentia anteriormente, eles diminuem até desaparecer. Na ansiedade, tanto são mais intensos, como também mais persistentes. Continua. Por vezes, cessou a situação, os sintomas eles permanecem. Por exemplo, como eu citei aqui no início, muitos de nossos jovens eles tiveram a oportunidade de poder fazer a prova do Enem agora, nesses últimos 2 domingos. Sim. E nós sabemos essas provas, o quão importantes elas são na vida de cada jovem, né? Vai direcionar para o seu futuro profissional e trazer muitas oportunidades. Uma vez que eu tenho isso como um evento importante na minha vida, isso vai gerar estresse. Porque eu estou me preparando para aquela prova, eu estou vendo o que aquilo vai me trazer como futuro. E se eu aproveito esse estresse, que aí a gente entra no primeiro ponto, para poder utilizar ele de uma forma positiva, que aí a gente chama do estresse positivo, essa preocupação ela se transforma em ação. Então eu vou estudar um pouco mais, eu vou buscar me concentrar um pouco mais, vou me cobrar numa medida que vai me levar a poder organizar o meu tempo melhor em função daquilo que eu quero fazer. Ou seja, é um estresse que vai provocar uma ação, uma movimentação aí da pessoa, que é uma coisa boa, por enquanto, né? Que é uma coisa boa por enquanto. Ela está me ajudando a ter mais atenção, mais concentração, um planejamento melhor, né? Agora, se eu percebo que em determinado momento aquilo está me atrapalhando na minha alimentação, né? Ou estou comendo demais, ou estou sem vontade de comer. A parte do sono, né? Não estou conseguindo dormir bem. O meu pensamento está tão acelerado, estou tão intenso, a minha energia na preocupação e em alguns pensamentos negativos que eu não consigo me concentrar, aí eu já começo a perceber que aquilo está me trazendo prejuízo. Então aquilo, vamos dizer, é o estresse ruim, que está me trazendo prejuízo diante daquilo que eu quero alcançar. Eles fizeram a prova do Enem, fizeram os 2 dias, cessou o evento. Teria que cessar, né? O evento cessou, mas o estresse também teria que cessar junto. Perfeito, é o que a gente espera, né? Então comemorou, chegou em casa, que bom que acabou, vamos esperar o resultado, até aí tudo bem. Mas às vezes alguns jovens eles ficam com aqueles mesmos sintomas como se aquilo não tivesse acontecido. Então é como se vamos dizer assim, no meu banco de dados do meu cérebro, aquela informação de que aquele evento cessou, ele não foi computado. E os sentimentos, eles começam, né, a intensificar muitas vezes. Então, fazer essa distinção, irmão Célio, na ansiedade, cessou o estímulo, espera que aquilo cesse também. Mas se permanece, porque os sintomas são bem similares. Se permanece e essa preocupação excessiva persiste, então eu já começo a perceber um quadro de ansiedade. E quando percebo isso, eu tenho que buscar exatamente identificar o que é que está causando essa ansiedade, porque ela não vem do nada. Tem alguma coisa ali, algum evento externo que está causando isso. E não necessariamente quando eu falo externo, eu falo físico. Nós estamos falando também na questão da criação de situações com a nossa mente. Então, eu identifico o que está causando e o que é que eu posso fazer para lidar com aquela situação. Né? Eu tenho se você me permite compartilhar, isso é uma citação da irmã Reina Burto. Ela diz o seguinte: se estamos constantemente tristes e se nossa dor bloqueia nossa capacidade de sentir o amor do Pai Celestial, de seu Filho e a influência do Espírito Santo, então talvez estejamos sofrendo de depressão, ansiedade ou outra dificuldade emocional. Então acho que tem a ver com o que você comentou, né? Se é uma coisa que ela está persistindo ainda, né? Uma coisa que você fez na sua vida e aquilo não cessou, talvez é a hora de você pensar, né? Se talvez você tenha que buscar uma ajuda, né? Ou fazer algumas coisas diferentes para eliminar aquele estresse, né? Aquela ansiedade. Durante muitos anos eu trabalhei em hospital psiquiátrico, irmão Célio. E nós temos os pacientes que são pacientes que vão e fazem o atendimento ambulatorial, faz o atendimento e voltam para casa. E tem os pacientes internos. Aqueles pacientes que vêm, fazem o atendimento e voltam para casa,
nós percebemos em muitas situações, não é uma questão majoritária, mas boa parte das vezes, né, a questão do estresse ou da ansiedade influencia em todas as áreas da sua vida. Por quê? Não é incomum quando nós temos um nível excessivo de estresse ou ansiedade, nós temos uma distorção cognitiva. O que seria essa distorção cognitiva? Seria uma forma errônea de interpretar as situações. Então, quantas vezes alguém olhou para nós, talvez em um momento em que estivéssemos um pouco mais estressados, veio um pensamento à nossa mente que não condizia com a realidade. Então, às vezes, por exemplo, quando nós falamos no nosso meio religioso, nós pedimos algumas bênçãos ao Pai Celestial e sabemos que Ele tem um tempo dele para nos abençoar. Às vezes, quando estamos muito estressados, alguns pensamentos como Deus não me ama, vem à minha mente. Ele não me abençoa todas as pessoas, mas a mim não. O que foi que eu fiz de errado que o Senhor está me castigando? Então, eu começo a criar um cenário diante daquela situação que está muito relacionada não com a realidade, mas com o sofrimento emocional que eu estou passando naquele momento. Nesse discurso que você falou, que é belíssimo, né, da irmã Reina Burto, né, Comigo Habita, eu lembro que ela fala, ela introduz quando estava em um avião, e ela percebeu as nuvens. Sim, exatamente. E as nuvens impediam com que aquela luz pudesse exatamente brilhar para aquelas pessoas. E quando nós sofremos emocionalmente, é como se houvesse coisa bloqueando, né? Esse mesmo bloqueio. De uma maneira, vamos dizer assim, metafórica, essas nuvens, elas vêm até nós e elas impedem com que possamos enxergar a forma como o Senhor deseja que enxergamos as situações. Que interessante. Então, isso, se a gente não tomar cuidado, vai ocorrer essa distorção da percepção da realidade, né? Então, tudo que a pessoa vai, está tudo acontecendo comigo de ruim, mas esquece de enxergar ali, né? A luz saindo também pelas nuvens, as coisas boas também, né? Que interessante. Muito bom. Nós criamos, nesse padrão muitas vezes, né, dessa distorção cognitiva, irmão Célio. Então, por exemplo, quantas vezes já ouvi situações de, por exemplo, de uma maneira geral, não somente interna, mas de uma forma, vamos dizer, mais ampla. Às vezes, o cônjuge reclamando porque quando chegava em casa o seu marido ou sua esposa, muitas vezes, devido ao nível de estresse, buscava ficar isolado, né? A comunicação não conseguia fluir bem, né? E aquilo começava a trazer alguns prejuízos sociais. E não é incomum, às vezes, quando nós estamos muito estressados, um dos primeiros pontos que nós pensamos é: quero ficar só, vou ficar isolado, né? Porque senão eu posso falar o que não gostaria de falar, vou me expressar de uma forma que às vezes talvez eu venha me arrepender posteriormente. E esse é um mecanismo. E pode ser temporariamente, mas utilizado, mas que não seja o único recurso que nós possamos ter para lidar com essas situações, né? Porque uma vez que eu faço isso, pode ser que funcione, mas pode ser que comece a se agravar mais, porque eu não estou usando outros remédios para lidar com aquele evento que está causando o estresse. Que às vezes, talvez isso pode ser se não tomar cuidado, me corrija se eu estiver errado, talvez pode ser uma fuga também, né? Um momento ali de fuga, em vez de encarar o desafio, acaba sendo, né, um fuga. Então, tomar esse cuidado também, né? O isolamento. E quando nós estamos estressados, irmão Sérgio, nós temos algumas, como nós falamos, essa adaptação, ela tanto é emocional, né, como também ela é física. Então, por vezes, muitas pessoas vão começar a sentir, por exemplo, dores no estômago, questões gastrointestinais. Algumas pessoas vão sentir dores ou enrijecimento do seu tônus muscular. Não é incomum sentirmos, principalmente a parte do ombro, o trapézio aqui, aquela rigidez muscular. Algumas pessoas, elas têm espasmos musculares involuntários, que são os tremores. Algumas vão perceber a pálpebra. Então a gente já começa a perceber, o meu corpo está avisando. São sinais. Que o nível está acima do esperado. E como a temperatura, né? Se eu percebo que a temperatura sobe de um veículo, eu tenho que ter alguma ação para poder diminuir aquela temperatura, para não ter prejuízos maiores. Exatamente. Você comunicou agora, né? Comentou que o próprio painel do carro tem ali
os alertas, né? Então tem sinais, ó, tá na hora aqui de você trocar o óleo, né? Ele não avisa quando, né, se você não trocou o óleo. Ou própria, né? As outras coisas que nós precisamos tomar atenção, com a temperatura do carro e tudo mais, né? E também existem alguns sinais sobre a questão do estresse e da ansiedade para saber se a gente está nesse padrão de normalidade ou se a gente está num padrão já que excedeu o padrão de normalidade, né? Não sei se você vai falar sobre isso agora ou mais para frente, mas eu acho que seria importante o público saber, né, quais seriam esses sinais. Como que eu posso reconhecer se eu estou realmente tendo um nível de estresse aceitável, né, entre aspas, do padrão de normalidade, ou se eu devo procurar ajuda ou tomar algumas atitudes para tomar cuidado com esse nível, né, de estresse, ansiedade que eu estou passando, vivenciando nesse momento. Excelente Ok? questão, irmão Célio. Eu vou pedir ajuda do Claro, Vinícius. vamos lá, Vinícius. Ele vai colocar para nós. Desculpa, só antes talvez de colocar essa parte, eu acho que você ia anunciar também um curso ou quer anunciar mais tarde o workshop? Já dá para fazer o merchan, né? Tá bom, do curso. tá bom. Eu vou falar os níveis, aí eu falo Perfeito, sobre o curso. Com certeza. Vai estar aparecendo para vocês na tela, né? Exatamente. O Vinícius vai inserir na parte. O Elder Roland, inclusive um dos discursos dele, ele fala exatamente que de tempos em tempos, assim como nós verificamos o painel do nosso carro, Isso. como você muito bem falou, nós podemos fazer essa verificação também na nossa própria vida. Então, eu vou fazer ali um check-up geral. Olha, como é que eu estou emocionalmente? Né? Como é que está a minha linguagem corporal? Tenho percebido alguma coisa diferente? E boa parte das vezes, irmão Célio, as pessoas que vão perceber que alguma coisa não está bem conosco, primeiramente, não seremos nós. Olha que interessante. Boa parte das vezes, não estou generalizando. Mas às vezes o nosso cônjuge, o nosso filho, aquelas pessoas que convivem conosco, elas vão perguntar, aconteceu alguma coisa? Porque também elas não sabem se aconteceu algo. Né? Você está um pouco diferente, né? Percebe esse comportamento. Então nós podemos perguntar a essas pessoas que nós temos um relacionamento mais próximo, né? Seja na nossa família, sejam amigos. Percebe que está tudo bem? Percebeu algum tipo de comportamento diferente? Não, está tudo bem. Está acontecendo alguma coisa? Não. É apenas uma forma de poder verificar, fazer um check-up, né, se está tudo bem no momento. Perguntar então talvez para uma pessoa muito próxima e confiável que vai falar a mesma realidade. Olha, realmente eu percebi que você está um pouco, né, alterado aqui com algumas coisas. Legal, muito bom. E aí, por exemplo, na tela que o Vinícius está compartilhando conosco, vocês vão ter esse conteúdo, acesso a esse conteúdo pode ser acessado através de um manual que é utilizado na igreja, que se chama Encontrar Forças no Senhor, bem conhecido como Resiliência Emocional. No manual do Resiliência Emocional, desse curso, nós podemos aprender várias habilidades para lidar não somente com estresse e com ansiedade, mas para desenvolvermos resiliência em ambas as áreas de nossa vida. Perfeito. E um desses pontos que ele fala é exatamente isso. Como é que eu posso identificar o estresse? Então, aqueles que estão conosco vão perceber que, de uma forma muito didática, esse manual é muito bom de poder ler, é muito didático, qualquer pessoa vai poder entender bem. Então, ele vai trazer um nível verde. Vou encontrar aqui, tá? Tá bom, por favor. Pode ir. Então, verde. Quando ele fala no nível verde, irmão Célio, ele diz o seguinte: como é que nós nos sentimos? Porque se eu falo esses comportamentos, as pessoas pensam, não, mas aqui ninguém está estressado. Não, pelo contrário, é um nível de estresse bom. Isso. Porque é alguém que está confiante, alguém que está contente, pronto para enfrentar desafios, seja na questão acadêmica, escolar, seja na questão profissional, seja na questão de um projeto de vida. Então, alguém que está confiante, ele está com um nível de estresse bom, que leva ele a poder desenvolver aquelas atividades. Perfeito. Leva ele a se movimentar mesmo, né? A executar aquelas atividades. Esse estresse é bom, ele nos ajuda. Esse estresse é o bom, é o que todo mundo quer estar. É verdade. E aí ele traz isso, né? Ele diz, olha, no nível de estresse verde, que ele traz isso como uma forma didática, né, você consegue lidar com as questões do dia a dia. Não quer dizer que a gente está isento de dificuldade no trabalho, dificuldade na escola, dificuldade na família. Não é isso. Mas eu consigo lidar bem. Você está administrando legal, né? Muito bem a situação. Perfeito. Excelente. Eu estou administrando bem. Se eu estou administrando bem, eu percebo que eu estou no nível bom de estresse. Então, ou seja, seu conselho seria o quê? Continuar?
Continuar. Nem sempre a gente vai continuar no verde. Né? E a gente vai aprender isso. Em alguns momentos, nós vamos variar entre os outros níveis. Né? E aí nós vamos aprender o que fazer para poder voltar para o verde. A nossa meta é essa sempre. Voltar para o verde. Muito bom. Perfeito. Ele traz o segundo ponto, o segundo nível, que é o nível amarelo. Nós já vamos perceber que aqui no nível amarelo, nós já temos alguns sintomas que são mais comuns. A tensão, nós vamos ter preocupação, vamos ter sentimentos de insegurança, vamos ter às vezes dificuldade de nos conectarmos com as pessoas, não saber exatamente falar o que sentimos, a forma como nos expressamos vai ser uma forma um pouco diferente e às vezes nós não vamos conseguir sentir bem o espírito, né, quando estamos nesse amarelo. Então, se eu percebo que eu estou nele, primeira coisa que eu tenho que entender, é normal passar um tempo nele. A vida não é verde sempre. Não. Então, em algum momento eu vou ficar no nível amarelo. Mas se eu percebo que eu estou há muito tempo no nível amarelo, primeira coisa, seja gentil com você mesmo. Quando nós estamos estressados, nós somos um carrasco emocional conosco, muito cruel, boa parte das vezes. Eu começo a me culpar por coisas que já foram resolvidas desde a época da infância. As questões, algumas coisas que eu fiz talvez não gostaria de ter feito, e coisas simples às vezes, né? Talvez ter falado de uma maneira que eu não gostaria de ter falado com alguém, ou não ter feito algo que eu deveria ter feito para ajudar alguém. Então eu começo a me martirizar muitas vezes de uma maneira muito cruel. Então seja gentil com você, né? Perceba que nesse momento é o momento que eu preciso dessa atenção. E o meu corpo está dizendo o seguinte: para um pouco, repense, faça algo que seja relaxante para você. Então, por exemplo, para algumas pessoas, praticar Muay Thai é totalmente relaxante, né? Para outras não. Para outras pessoas, caminhar é relaxante. Para outras não. Então, identificar o que é relaxante para mim vai me ajudar nesse momento. E às vezes, irmão Sérgio, tomar um bom banho e ter uma boa noite de sono vai ajudar imensamente nesse processo. Nós tivemos aqui a doutora Nazaré, que é uma irmã da igreja, também psicóloga, e ela falou sobre isso, né, sobre fazer algumas coisas que vão relaxar a gente, né, em relação a estresse, ansiedade. E ela falou sobre tomar um banho, no caso das mulheres, mais as mulheres, os homens também fazem, mas mais as mulheres, colocar um hidratante também na pele, cuidar da pele. Ela falou que isso faz uma diferença muito grande para a maioria das pessoas, principalmente das mulheres, né? Eu acho que essa é uma boa técnica. E foi interessante também, ela comentou sobre o autoconhecimento, que é o que você falou, né? Então, para algumas pessoas, por exemplo, eu gosto de correr, isso me ajuda a relaxar, a aliviar o estresse. Mas para algumas pessoas, mais é caminhar. Então, tem que ver o que vai te ajudar a aliviar esse estresse, no caso aqui é estresse que a gente está falando, né? E, então, esse autoconhecimento vai ajudar bastante, né? Se você realmente procurar conhecer o que de fato vai te ajudar a aliviar. Algumas pessoas cantar, outras ouvir música, mas para você mesmo, o que te ajuda, né? É isso que daí tem que focar, não é? Vamos até ter que marcar uma corrida, viu? Eu não sou muito rápido. Legal. Vamos fazer pelo menos uns 2 quilômetrozinhos para... Mas é muito bom isso, irmão Sérgio, porque à medida que você se conhece, né, você consegue... E assim, entender que quando isso acontecer, eu não vou estar com aquela disposição para fazer aquilo que muitas vezes eu gosto de fazer. Então, saber que isso é uma estratégia. Às vezes, por exemplo, eu tenho como hábito de prevenção a atividade física. Então, eu gosto como uma forma funcional, nada de hipertrofia, né? Não vou ficar forte. Mas, assim, para poder conseguir me levantar e ter uma musculatura funcional, né? Então, quando você chega em casa, às vezes a única coisa que você quer fazer é ficar deitado, tomar um banho, ligar ali a Netflix ou qualquer outro tipo de aplicativo, assistir um filme. Mas eu digo, não, como uma medida preventiva, eu vou fazer isso porque isso vai me ajudar. O filme ajuda também, não estou dizendo que eu não vou fazer, mas eu tenho já essas estratégias como forma de prevenção. Então isso alivia quando esse alto nível de estresse vem, para que eu consiga fazer outras atividades. Muito bom. Você também comentou de ser gentil consigo mesmo. E é interessante que o manual, a Resiliência Emocional, ele fala que você tem que ser gentil como se você fosse gentil
com sua esposa, né, com seu cônjuge, com seu filho. E então ter esse tipo de gentileza quando você tem com uma outra pessoa. E às vezes a gente não trata a gente assim, não é? A nós assim mesmo, mas os outros a gente trata com, né, com a gentileza, com a educação e esquece de fazer isso conosco. Então eu achei muito legal essa parte do manual. Realmente tratar a gente ali com gentileza nesse momento, mas como se fosse realmente você estivesse conversando com um parente seu que você ama muito. E da mesma forma você tem que tratar a si mesmo, com gentileza. Tem um psicólogo que eu gosto muito dele, se chama Rossandro Klinge, né? É ali de Campina Grande, ali também na região do Nordeste. Ele fala uma coisa simples que eu acho muito bacana. Ele disse, olha, eu gosto às vezes de me dar um presente. Quando ele falou aquilo, eu parei. Eu disse, quantas vezes eu parei para me presentear? Às vezes porque quando é Natal a gente dá presente para todo mundo, pensa em todo mundo, mas sempre nós somos em último lugar. Né? E não quer dizer que eu vou estar acima de todas as pessoas, Claro, não é isso que nós estamos falando. Não, mas eu estou dizendo, eu posso trazer isso como um bom hábito constante, né? Com certeza. Então, quando foi a última vez que você se elogiou, você chegou no espelho e disse, eu não vou chegar no espelho e vou dizer que cabeleira bonita, né? Que aí não vou estar sendo sincero comigo. Mas eu tenho outros aspectos que eu posso elogiar, certeza, sejam comportamentais ou sejam físicos. Mas ter esse hábito de gentileza consigo mesmo. É verdade, isso é muito importante, né? Isso se chama autocuidado, né? Autocuidado, o amor próprio, né? Que a gente precisa, assim, tomar muito cuidado. Até o Senhor ensinou isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, depois ao próximo como a si mesmo. Ou seja, para amar a Deus, para amar o próximo, a gente precisa também se amar, né? Senão fica difícil. Muito bem, obrigado. Então, essa parte aqui, tanto do verde quanto do amarelo, você consegue, sozinho aí você consegue administrar. Isso. Certo? Perfeito. Quando a boa parte das vezes, o que acontece? Você não vai partir do 0 para o 100. Você não vai partir, por exemplo, do verde para o vermelho. Pode acontecer com uma situação muito específica, sim. Mas são exceções. Claro, como uma tragédia, por exemplo. Como uma tragédia. Mas normalmente você percebe que isso vai crescendo gradativamente. Então, por exemplo, ainda de forma didática, o manual diz, olha, quando você do verde vai aumentando, está no amarelo e de repente se não consegue lidar, ele chega no estágio laranja. E aí o que é que você sente no estágio laranja? Você já começa a perceber alguns prejuízos físicos também. Então aquela tensão que muitas vezes poderia ser emocional, por mais que seja aquela questão, o enrijecimento do tônus muscular, você já começa a sentir uma exaustão física e emocional. Você dorme, mas você não descansa. Você, ao invés de ter um sono restaurador, você tem um sono trabalhador. É como se você tivesse passado a madrugada trabalhando, porque você não se sente bem. Você se sente aquele sentimento de sobrecarga durante todo o momento. E muitas vezes você pode ficar doente. E você vai perceber que, nesse nível, o seu limiar de humor, ele varia muito. Então, as pessoas normalmente ficam muito irritadas às vezes. E aí, o que é que eu devo fazer quando isso acontece? Primeira coisa, né, eu vou também fazer atividades relaxantes e vou procurar ter boas experiências. Então, se permanecer nesse nível por mais de alguns dias e sentir-se sobrecarregado, é hora de poder ser corajoso. As pessoas dizem, tem que ser humilde. Não, seja corajoso e peça ajuda. Né? Pedir ajuda é um sinal de coragem. E a gente não está falando, muitas vezes, pode ser profissional? Pode, mas não necessariamente. Às vezes pode ser que todos nós temos um amigo, né? Aquele amigo que você pode ligar, que você pode reclamar, ele não vai, né? Ele vai saber lhe ouvir. Como nós falamos na linguagem aqui, aquele brother, né? Então, às vezes você fala com ele, você não precisa de 2 horas. Às vezes, em 10 minutos, você conversando com a pessoa, né? Com alguém ali que você confia, né? Seja com seu cônjuge, seja com um amigo, seja com um líder eclesiástico que você tem um bom relacionamento. Rapaz, está acontecendo isso. E às vezes a pessoa vai só lhe ouvir. Você vai ver que tem muitas coisas que estão acontecendo, mas às vezes também pode ser muitos pensamentos distorcidos. E você vai só ouvir a pessoa. E aquilo ali vai fazer tão bem. E ali você pode oferecer ajuda, né? Às vezes oferecer ajuda é dizer, ok, joga para a pessoa, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Né? Como é que eu posso? Não, só ouvir já está me ajudando, ok? O que é que mais eu posso fazer? E você vai no ritmo da pessoa e pode sugerir algumas coisas também.
Mas esse é o momento de fazermos isso. Como homens, né, nós aprendemos a o homem não chora, o homem tem que ser forte, né, tem que guardar para você. E isso nos prejudica muito, porque às vezes quando temos que pedir ajuda a alguém, eu penso que pedir ajuda é sinônimo de fraqueza. Mas não, pedir ajuda é sinônimo de coragem, irmão Que Sérgio. legal, que visão magnífica, né? Nada como profissional, né, com esse viés da igreja, né, para nos ajudar. Muito bom. Ou seja, então aqui já ficou um nível também, né? Olha, tem que pedir ajuda, tem que ter essa coragem para procurar ajuda. Tem que ter coragem para pedir Porque ajuda. talvez se você continuar tentando lidar com isso sozinho, a tendência é piorar e talvez ir para o próximo nível, não é? Se eu não consigo lidar, aí nós vamos para um nível vermelho, que aí vai estar aparecendo para a tela, para as pessoas, né? Eu estou usando aqui alguns materiais que nós usamos no workshop, que eu vou falar daqui a pouco para a turma. Mas no nível vermelho, normalmente as pessoas sentem mais intensamente essa sobrecarga. É comum elas sentirem-se isoladas das pessoas, sentimento de desesperanças e até mesmo dificuldades no seu sono e na sua alimentação. Então, quando eu chego nesse ponto, né, é hora de poder recorrer à ajuda profissional. Porque as outras ajudas, né, também são boas e são necessárias. E se eu recorri a todas elas e mesmo assim eu não consegui lidar e cheguei nesse nível, aí eu vou precisar de uma intervenção profissional. E essa intervenção profissional pode ser uma intervenção, muitas vezes, né, eu sempre gosto de dizer, saúde emocional não se faz só com psicólogo e psiquiatra. Às vezes pode ser uma questão endocrinológica, né? Você pode ir até o médico, algumas medicações vão ajudar você a lidar com alguns sintomas que você pode estar reagindo. O terapeuta vai ajudar imensamente na questão de reestruturação cognitiva, manejo daquilo que está causando sofrimento e, quando há necessidade, uma intervenção medicamentosa. Mas normalmente o que é que eu falava sempre para os pacientes? Eu dizia, olha, trabalhe sempre de maneira preventiva e multidisciplinar. Então, por exemplo, vamos imaginar quantas vezes nós fomos a um nutricionista. Nutricionista tem tudo a ver com saúde emocional, né? Quando eu faço um check-up geral, né, não estou tendo nada, não tenho nenhum tipo de problema, apresentando no momento algum problema de saúde que prejudique minha funcionalidade, mas eu vou mesmo assim para poder fazer um check-up, verificar como está a minha questão, vamos dizer assim, como um todo, minha questão clínica. Tem um amigo que é dentista, né, que inclusive ele é bispo, ele disse, olha, quantas pessoas, devido a questões de problemas, né, odontológicos, isso mexe com a estima da pessoa, cria uma baixa autoestima, gera uma ansiedade, gera isolamento social, gera um estresse. Então, nós estamos falando de uma rede de profissionais que não necessariamente eu preciso ir toda semana, mas eu tenho eles como suporte de uma forma preventiva. Hoje, por exemplo, para o jovem do Instituto e o Instituto, né, você tem essa nutrição, esse conhecimento do Evangelho, você fortalece seu testemunho e você tem uma rede social tão forte e que lhe traz tanto apoio, seja para esse momento e também para o futuro, que isso gera saúde emocional. Então você está se tornando um promotor da sua saúde emocional. Não é algo passivo, pelo contrário, o Adebert ele sempre traz isso, né? Sempre, somos seres ativos, fomos feitos para não agir. receber ação, mas para agir. E a saúde emocional é isso, irmãos, é sermos protagonistas e sermos atores em promoção, produzir situações que tragam a saúde emocional. Então, vim aqui jogar um vôlei no Instituto, conversar com um colega, vai perder ali no xadrez às vezes, vai ficar irritado, gerar isso é saúde, porque isso gera resiliência. Mas eu tenho uma dificuldade, a gente teve um conflitozinho, seja em casa, seja no meio social, isso é salutar, porque isso gera saúde e isso gera resiliência. Porque você vai lidar com isso ao longo da sua vida? Da vida inteira, né? Que legal, muito bom. Eu tenho uma parte aqui no que fazer, eu gostaria de ler do manual também, Resiliência Emocional, diz o seguinte: se for possível, faça uma pausa nesse estágio, né? Faça uma pausa ou algo que ajude emocionalmente até conseguir se consultar com um profissional, né, de saúde.
Nesse caso que eu entendo fazer pausa, talvez seria, não sei se talvez se você tiver em alguma atividade, talvez essa atividade está te levando a um estresse, se afastar um pouquinho dela, né? E enquanto você busca um profissional, não sei, você poderia falar um pouco mais sobre isso? Com certeza, irmão Célio. Por exemplo, às vezes nós temos vamos dizer assim, uma dimensão gigantesca de atividades que fazemos durante o dia a dia. Uhum. Então, muitas vezes eu posso pensar quais dessas atividades, temporariamente, eu posso dizer não. Porque o dizer não está relacionado a isso também. Né? Então, eu tenho futebol, eu tenho piano, eu tenho inglês, eu tenho natação, eu tenho escola. Ok? Quais dessas aqui, temporariamente, eu posso dar uma pausa? Às vezes eu estou fazendo 10 cursos ao mesmo tempo, né? Estou no curso universitário, estou aprendendo 4 idiomas e estou me especializando em uma arte marcial e em um instrumento musical, né? Então, se eu percebo que às vezes, se eu estiver dando conta, está tranquilo. Claro. Mas se eu percebo que está causando estresse, dá uma pausa em algumas atividades, né? Até você poder exatamente procurar essa ajuda profissional para poder conseguir lidar melhor com aquele seu contexto, com aquela sua realidade. Boa parte das vezes as pessoas hoje, por exemplo, se você fala para alguém, não, você quantas horas, é sinônimo de, vou conectar uma fala a outra agora, dormir pouco e trabalhar demais, você tem é sinônimo de sucesso. E não estou dizendo que a pessoa deva trabalhar pouco, ela deve ter a sua carga horária e ela deve dormir bem. Ela deve dormir bem. Certeza. Então não deve ser uma vergonha alguém dizer que dorme 8 horas por dia. Se você chega para alguém e diz, não, durmo, às vezes não dá, né? Por exemplo, se você tiver um curso universitário, estiver trabalhando, nós sabemos que vai ser difícil fazer isso. Não se cobre porque você não consegue fazer. Faça o seu melhor. Mas se você percebe que tem essa possibilidade, qual é o tipo de atividade que eu preciso deixar de fazer temporariamente? Qual é o tipo de atividade que eu posso fazer para ajudar temporariamente? Então, por exemplo, se eu durmo pouco, e percebo que estou com muitas atividades, muitos projetos, qual é o que temporariamente eu posso deixar de lado e dormir um pouco melhor? Às vezes eu estou trabalhando aqui e eu estou me alimentando, tudo parece sopa, né? Estou comendo carne, parece sopa. Você nem percebe o que comeu, se você perguntar o que comeu à noite, você não sabe. Né? Então, nem percebe, na verdade, que está comendo. Fica no automático. Então você dá aquela diminuída e não tem nenhum problema com isso, né? Assim, você dizer, isso não é fraqueza, pelo contrário, é autoconhecimento, como você bem trouxe. Eu tenho que me conhecer. Nós chegamos na casa, deixa eu até corrigir, eu cheguei na casa dos 40, não sei se você chegou, não aparenta ter chegado. Mas 43. Você lembra quando nós íamos jogar futebol com 16 anos? A gente podia jogar os 3 horários, descalço, à noite, no outro dia estava... Tudo certo. Se vai jogar hoje em dia, no outro dia... Parece que você... Tem uma ambulância do lado ali, né? Então eu tenho que reconhecer que meu corpo não é mais para 16 anos, né? E aí eu tenho que adaptar isso, dizer para minha mente e trabalhar com meu corpo exatamente nessa mesma idade para que eu possa gerar saúde emocional. Né? Então essa pausa exatamente vai ajudar nesse processo, até te ajuda. Então reconhecer quais são algumas atividades que de fato não preciso fazer naquele momento. Eu posso deixar para mais tarde, dar uma pausa, como o Manuel falou, e talvez até encaixar a ajuda profissional nesse tempo, para conseguir ajuda profissional e ter um tempo para isso. E talvez mais tarde voltar, né? Se for ainda viável. Muito bom, obrigado, viu? E não é incomum, irmão Célio, falando como sociedade, boa parte das vezes, né, as pessoas começarem a cuidar de si quando estão doentes. É verdade. Porque não tem outra saída. Ou você cuida, né? A sua alimentação, o seu sono. Tem uma frase que fala, né? Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Mas o bom é prevenir isso, não é? Excelente. Perfeita a sua colocação. É exatamente isso. Só que eu posso fazer isso agora. Então, por exemplo, o jovem que está nos assistindo hoje, e aqui eu vou dar um puxãozinho de orelha neles, pode ser? No sentido bom. Claro. No sentido bom. Hoje, por exemplo, não tem nenhum problema usarmos telas. Não é isso. Não é o problema usar telas. Chegar nesse assunto também. Mas se eu posso utilizar as telas ao meu favor. Então, se ela consome boa parte do meu tempo,
eu preciso fazer algumas mudanças. Então, por exemplo, alguém muito estressado, as telas muitas vezes vêm como anestesia. Então, eu estou vendo ali, passando o feed, né? Só que às vezes, quando eu estou passando esse feed, isso pode gerar mais estresse e mais ansiedade. Eu começo a me comparar com as outras pessoas, começo a perceber, nossa, todo mundo aqui está trabalhando, está estudando, eu não estou conseguindo no momento, eu não sou bom. Então você começa a fazer, mais uma vez, volta a ser cruel com você mesmo. Então, o jovem hoje em dia tenha 3 hábitos pelo menos para ajudar no seu dia a dia. Simples. Separe um tempo para atividade física. Não precisa ser muito, pode ser uma caminhada de 10, 15 minutos. Né? Aqueles que podem fazer atividade de acordo com a sua condição, claro. Né? Pode ser que devido a algumas condições, né, médicas, clínicas, não seja recomendado algumas situações. Você sabe, eu só fazendo uma pausa. Fica à vontade. Eu vi uma vez uma reportagem com o Dória, quando ele era governador, né? De São Paulo, foi governador, certo? Porque eu não estava aqui nesse momento. Eu também não estava, não, mas eu acho que era governador. O prefeito, não me engano. Mas ele, na época que ele estava assumindo um desses cargos, ele fez uma reportagem e aí falando um pouco sobre os hábitos dele. Ele falou, olha, eu me exercito todo dia. Às vezes eu consigo 5 minutos, às vezes eu consigo meia hora, às vezes 1 hora. Ele falou, mas todos os dias de manhã eu faço exercício. E aí ele falou por que ele fazia isso. Ele falou justamente para colocar na rotina dele que naquele momento é o tempo que ele vai fazer exercício, cuidar da saúde dele. Então ele falou, às vezes tinha 5 minutos eu fazia, às vezes eu tinha 1 hora eu fazia, mas todo dia eu fazia. Eu achei muito legal isso, né? Porque realmente ele colocou ali como uma prioridade o exercício físico, cuidar da saúde. E isso é ótimo. Nós vamos perceber que no início pode parecer difícil, mas depois que se torna um hábito, vai ser que nem tomar banho. Né? Você vai fazer isso automaticamente todos os dias. Até falta, puxa, preciso fazer. Legal, muito bom. Então, primeiro. Estabeleça uma rotina de atividade física daquilo que você gosta. Né? Às vezes, separa às vezes o mais barato é uma caminhada. Né? Você não tem gastos externos. Então, se você não tem acesso a outras coisas no momento, vai numa praça, faz uma flexão, faz uma barra, faz uma caminhada, né? Algo simples. Mas estabeleça isso como uma prioridade. O segundo ponto, busque dormir bem. Cuide do seu sono, sabe? O jovem que está eu digo jovem, mas todos que estão nos assistindo, né? Independentemente da idade. Cuide do seu sono. Tenha isso como prioridade. Né? Dormir bem não é dormir muito. Não estou dizendo que às vezes você pode dormir 6 horas e amanhecer bem. E você pode dormir 10 e ficar mais cansado ainda. Exatamente. Então, faça uma higiene do sono. Reduza o uso de telas antes de dormir. Busque uma boa leitura antes de dormir, um livro físico para evitar a luminosidade, não é o conteúdo, é a luminosidade. Busque também alimentos mais leves, né, pouco antes de dormir. Então, por exemplo, quem não gosta de comer uma boa pizza com refrigerante? Mas se eu tenho o hábito de dormir às 10h30, 11 horas e como isso 15 minutos antes, não vai ajudar ali a dormir naquele mesmo horário tão bem. Vou demorar um pouco mais, porque o corpo vai digerindo, né? Aquilo ali, nossa, olha só, interessante. Então, tentar mudar esses hábitos. Desculpa, por favor. A doutora também, Nazaré, ela comentou, ela falou uma coisa bem legal, né? Eu não lembro exatamente, mas ela trouxe a fonte, né? Que foi feito um estudo sobre até mesmo o uso do WhatsApp, por exemplo. Né? Foi feito um estudo de que depois das 9, se você usar da noite, né? Eu não lembro se é 9 horas. Ela falou que geralmente gera um estresse, porque geralmente você não tem muito tempo para resolver. Aí vai chegar aquilo ali, tá perto de dormir e você não vai conseguir resolver nada. Né? Então ela falou, se for possível, claro que depende, né, da sua responsabilidade, do seu trabalho, mas se for possível, ela falou, evite não usar mais o celular para WhatsApp, conseguir resolver coisa depois das 9 da noite. Eu achei muito legal isso, porque ela estava sobre higiene do sono, tá? Nessa parte. E é um hábito simples, né? Mas quantas vezes, né? A gente, antes de dormir, como você muito bem falou, tem uma mensagem... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, faltando 5 minutos para dormir, e aí tem uma mensagem lá, nossa... Né? Aí a mente fica trabalhando além do que deveria. Muito bom. E o terceiro, uma boa alimentação. Né? Assim, e quando digo alimentação, é buscar diante do seu contexto, claro. Né? Claro. Se for possível, ajuda de um profissional, num posto de saúde, pedir uma orientação nutricional, porque isso vai ajudar você a ter mais energia,
vai ajudar você a cuidar melhor da sua funcionalidade do seu corpo. Não estou falando aqui de estética, estou falando aqui de funcionalidade mesmo, né? Então, para você se sentir bem, para você ter energia, né? Porque às vezes nós comemos, mas aquilo não é nutritivo. Não é nutritivo. Né? Você só se alimenta, mas não se nutre. Só se alimenta, mas não se nutre, né? Então, saber o tipo de alimento. Então, por exemplo, um jovem hoje, ele precisa de uma alimentação específica à sua idade, tudo aquilo, o seu metabolismo, a forma como ele funciona. E isso pode ajudar, vai ajudar na sua concentração, vai ajudar na sua memória, vai ajudar na sua atenção. Então, coisas simples, né, que do dia a dia, que quando nós mexemos um pouco, nós vamos ter bons resultados na nossa saúde emocional. Interessante, né? Por meio de coisas pequenas e simples, a gente aprende que o Senhor trabalha dessa forma, né? Ele realiza seus grandes e eternos desígnios. E é por meio das coisas pequenas e simples também que a gente cuida aí da nossa saúde, a gente consegue administrar o estresse e a ansiedade. Na última conferência, nós tivemos, irmão Célio, um dos discursos do Elder Roland, né, quando ele conta a história quando o Salvador, ele tem a oportunidade de poder curar uma pessoa com deficiência visual. Então, quando ele relata, a pessoa era cega, né, tinha essa deficiência visual, e ela gostaria de receber essa cura. E aí o que é que o Senhor faz? Né? Imagina só, ele cospe, mistura, faz uma mistura com areia, seria o nosso barro, vamos dizer assim. Depois ele coloca nos olhos daquele homem e pede que ele vá lavar os seus olhos. E aí vem um tema do discurso, e agora vejo. Né? Então, se nós falamos ansiedade, falamos as questões emocionais, como é o nosso tema aqui, nós temos a parte do Senhor, nós temos um meio que Ele pode utilizar para nos ajudar. Esse pode ser um meio, as informações, o curso que nós temos, que se na sua estaca não tiver, você pode perguntar se tem ao especialista de bem-estar de suficiência, né, um curso de resiliência emocional, ou se tem em outra estaca que você possa participar. Às vezes tem online, de uma forma online, tem essa possibilidade. Então, esse pode ser um recurso, porque eu vou aprender o que fazer para lidar com aquela minha deficiência, com aquilo que eu estou buscando a cura. E como o Senhor pede, ele usou o meio e depois pediu para que ele pudesse fazer a parte dele, né? Que foi lavar. Nós sabemos que não foi o barro, foi a fé. Claro. E o poder do Senhor que curou aquele homem. Então o Senhor, ele tem os meios para que exatamente possamos exercer a nossa fé e poder alcançar essa cura. Então, se hoje eu percebo, olha, eu tenho um nível de ansiedade muito alto, quais são os recursos? Qual é o barro que o Senhor já disponibilizou hoje para que possa ajudar no meu processo de cura? Então, o curso de resiliência emocional, que pode estar sendo ofertado no momento ou não, na unidade que você está, na estrada que você está, pode ser um recurso. Um outro recurso que nós temos, nós estamos anunciando, é um workshop que acontece, irmão Célio, a cada 15 dias. Ele acontece de forma online, né? Depois eu vou pedir para o Vinícius disponibilizar o link para quem quiser entrar nele. Né? Pode ser agora? Pode. Se você puder. Vou disponibilizar posteriormente esse link. E aí você basta entrar nele, você vai diretamente para a sala. Acontece terça, quarta e quinta. Semana que vem nós teremos ele. Acontece das 19 horas, dura em torno de 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Então nós vamos aprender especificamente o que é, como lidar e quais estratégias nós temos para poder manejar o estresse e a ansiedade. Então, se eu percebo que hoje eu tenho esse desafio, irmão Célio, além de tudo que nós falamos, esse pode ser um dos grandes recursos, pode ser um dos barros, né? Um barro que o Senhor preparou para poder colocar em nossos olhos, vamos trazer isso de maneira simbólica, para lidarmos com estresse e ansiedade. Mas eu não tenho, Jessé, problema com estresse, nem tenho problema com ansiedade. Pode ser um recurso que eu possa ajudar outra pessoa a conhecer, não precisa ser membro da igreja, para poder ter acesso a esse recurso, como também, né, pode ser algo de maneira preventiva. Com certeza. Né? E é maravilhoso, assim, você poder dizer, olha, se acontecer isso, eu já vou saber fazer. Eu diria que é para todo mundo, porque por mais que você talvez não tenha um caso de ansiedade, você não esteja sofrendo de estresse e ansiedade,
não tem ninguém na sua família ou perto de você que esteja passando por isso, mas eu digo que vai passar, né? Então não tem jeito. Ter esse conhecimento, procurar se preparar para de alguma forma ajudar as pessoas, acho que é muito importante, né? Acho que todo mundo, a gente estava até conversando antes de começar o nosso podcast, eu acho que todo mundo precisa, né, pelo menos ter um pouco assim de conhecimento sobre isso, para de alguma forma, se acontecer com você, saber como lidar com aquilo, né? E se acontecer com outras pessoas também, saber como socorrê-las. Gosto muito do discurso do Elder Resman, chamado Ele é a Resposta, né? Jesus Cristo é a Resposta. E nesse discurso ele comenta que nós não somos especialistas na área. Você né? Eu, no caso, não sou e muita gente também não é. Mas nós podemos ser socorristas, né? Então, poder identificar as pessoas quando estão passando por algum desafio emocional e poder, aí sim, ser socorrista e encaminhá-las para os especialistas para o local, né? Os lugares corretos, né? Então, acho que quão importante é, de fato, nós estamos sim preparados e obtemos conhecimento, e hoje a igreja tem recursos maravilhosos como esse que você acabou de anunciar para nos ajudar com isso. As telas hoje, que nós temos tanto uso de telas, né, nós podemos até utilizar um pouco desse tempo, irmão Célio, e poder assim buscar esse conteúdo com fontes confiáveis, né, fontes oficiais, e aprender um pouquinho, né? Hoje, por exemplo, se pensarmos há 30 anos atrás, né, quem tinha acesso à internet? Hoje já é mais popular em uma parcela da população. Exatamente. Então, tudo no trabalho nós utilizamos o WhatsApp ou algum sistema. Então, fomos levados a ter esse conhecimento. Então, a questão de saúde emocional também, como você muito bem falou, às vezes eu não preciso ser um especialista, mas se eu consigo identificar, né, isso vai me ajudar, vai ajudar quem trabalha comigo e vai ajudar a minha família. Então, meu filho, por exemplo, né, como exemplo, não meu filho, claro, mas se eu percebo meu filho que ele tem um comportamento, né, tá com dificuldade de alimentação, tá dormindo mal, tá uso abusivo de telas, eu já percebo que tem alguma coisa que não tá legal. Então, isso já é um sinal. E se eu tenho um conhecimento prévio, eu vou conseguir identificar isso mais rápido. Com certeza. Né? Até porque o resultado do estresse que gera ansiedade pode gerar coisas mais sérias, né? Como depressão. E a depressão a gente sabe que pode levar a pensamentos, até mesmo ao ato suicida, não é verdade? Então, ou seja, se você conseguir identificar logo no início alguma alteração das pessoas e você poder ajudar, isso vai fazer toda a diferença, pode fazer toda a diferença, né? Para não chegar nesse nível. E esse é um cuidado que a gente precisa, né, que somos sempre, né, levados, né, essa autossuficiência emocional, né, por exemplo, a missão dos serviços familiares é ajudar os líderes a ajudarem os membros a ser autossuficientes emocionalmente para fazerem e cumprirem convênios. Legal, né? Então, se eu sou emocionalmente autossuficiente, eu consigo lidar com as questões da vida. Não quer dizer que eu não adoeça, mas quando eu adoeço, eu sei o que fazer, os recursos que eu devo buscar, como solicitar ajuda. Então, me traz mais autonomia para lidar com as ondas que a vida nos traz, irmão Célio. Puxa, muito obrigado. Eu estou aprendendo demais aqui. Espero que vocês também estejam aprendendo muito. Se vocês quiserem mais tarde também escreverem algum comentário sobre o que está sendo falado aqui, sintam-se à vontade para fazer isso aqui no chat do YouTube, ok? Muito bem. O Vinícius chegou a colocar? Vinícius, acho que não, né? No site, né? Gostaria que colocasse? Por favor. Vamos lá, então. Vamos mostrar aqui. Para aqueles que não conhecem, irmão Célio, o Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência tem um site que ele mostra quais são os recursos que a igreja tem para ajudar as pessoas nas diferentes áreas a desenvolverem a sua autossuficiência. Então, por exemplo, tudo que nós falamos aqui, falamos sobre que curso é esse de resiliência emocional, tem um manual, como eu consigo esse manual, quem pode ter acesso? Então, primeira coisa, qualquer pessoa pode ter acesso, não precisa ser um membro batizado na igreja, pode ser inclusive um instrumento de obra missionária. Então, o Vinícius está mostrando para a gente o site oficial da Autossuficiência Brasil. Qualquer pessoa pode entrar. As pessoas vão perceber que no canto superior esquerdo existem 3 tracinhos.
Quando vocês clicarem nesses 3 tracinhos que vai estar aparecendo para vocês, vão estar exatamente as abas com os recursos que são disponibilizados. Vocês vão perceber que existe a aba de saúde emocional. E vocês vão ver que tem um manual de encontrar forças no Senhor, resiliência emocional. Quando vocês clicarem nele, deve estar aparecendo para vocês, vai aparecer o manual para você baixar. Então, gratuitamente, você pode baixar esse manual. Você pode estudar por conta própria, você pode estudar com sua família, você pode participar de um grupo, né? Que o grupo você vai ter a interação dos demais, vai ter metas, vai ser um pouco diferente. Mas se você não tem acesso ao grupo ainda no momento, ele pode ser um recurso de uso individual. Então, vou separar aquele tempo de tela que eu pensei em diminuir à noite antes de dormir, vou separar 5 minutos. Para estudar. Ou 3 minutos, irmão Sérgio, um tópico, um parágrafo. Mas eu começo a ter algum conhecimento melhor sobre como ter um padrão de pensamento melhor, como distinguir tristeza de depressão, como saber lidar com ansiedade e com estresse, como desenvolver a resiliência emocional. Então ele tem muitos aspectos que vão ajudar em nossas habilidades sociais para todas as áreas de nossa vida. Contando uma experiência aqui pessoal, para esse curso, né, nós optamos esse manual, né, para esse curso. E eu então estudei praticamente todo ele, na verdade, todos os tópicos, né, porque a gente já encerrou aqui no nosso curso, a gente já está até trazendo alguns temas um pouco semelhantes. E eu vou dizer para você assim que tem me ajudado muito, me ajudou muito, assim, tem me ajudado, um material assim fantástico. Olha, eu presto meu testemunho que esse realmente é um material que foi feito assim por Deus, né, por pessoas inspiradas por Deus, aprovado por Ele, e olha, me ajudou muito, muito mesmo. Já usei algumas coisas nesse período aí, esses, né, ensinamentos já me ajudaram bastante na minha vida pessoal também. Então, presto meu testemunho que isso é um material fantástico. Obrigado por compartilhar o testemunho, irmão Célio. Obrigado mesmo. E é até uma coisa muito boa, irmão Célio, né? Por exemplo, na autossuficiência, como nós falamos, estresse, ansiedade, às vezes pode ser que tenha essa questão externa, às vezes pode ser não estar conseguindo um trabalho. Isso vai gerar estresse e ansiedade demais. Às vezes isso pode ser alguém que tenha dificuldade em lidar com suas finanças. Não é que não tenha renda, às vezes a pessoa tem renda, mas não consegue gerir. E devido ao mau gerenciamento das suas finanças, gera estresse e ansiedade. Então, no departamento, vocês vão perceber também na aba, tem outros recursos que a pessoa pode participar na ala também, ou na estaca que pode estar acontecendo. Então, como lidar com as suas finanças pessoais, o custo de finanças pessoais, educação para o emprego melhor. Então, são outros recursos que aí você vai perceber. Aí você faz aquela análise. O que é que está me causando estresse? Qual é o antídoto que eu posso buscar para poder lidar com o estresse? Às vezes, né, eu vou pedir ajuda do Senhor e Ele vai me orientar a encontrar esse barro para ajudar a lidar com aquela situação que eu estou vivenciando no momento. Muito bom. Olha, tantos recursos maravilhosos que a igreja disponibiliza para a gente, né? Puxa, é fantástico, né? Quando eu vejo isso, eu acho muito... Eu me sinto muito grato por pertencer, né, à igreja, na verdade, à igreja de Jesus Cristo, por ter tantas coisas, tantas bênçãos ao nosso alcance. Obrigado por apresentar para nós esses recursos. Muito bem, já sei mais alguma coisa que você gostaria de tratar aqui, de falar? Só agradecer, irmão Célio, e assim dizer para as pessoas que o Senhor, o amor, ele é uma ação, né? O Senhor nos ama e nós vemos a ação dele para poder nos ajudar com a cura por aquilo que nós buscamos. E buscar esse amor, né, é mais do que ter um sentimento. É bom ter um sentimento bom sobre si, mas é dizer, eu vou cuidar de mim. Porque se eu cuido de mim, eu cuido de todos que estão ao meu redor. Então, via o instituto, eu estou cuidando de mim, das pessoas que estão ao meu redor, ir ao seminário, né, tomando o sacramento, participando dessas atividades, para que isso possa refletir o amor de Cristo na minha vida, a vida das pessoas. Muito obrigado e parabéns por tudo que vocês fazem aqui. Nós que agradecemos, viu? Foi um privilégio tê-lo aqui conosco. Puxa, um privilégio mesmo. Ficamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje, né? Está conosco, tanto recursos que nos apresentou, tantos ensinamentos, tantas dicas também, a experiência pessoal. Muito obrigado, viu?
Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Espero que venha mais vezes. Tá faltando agora só Ok. marcarmos a nossa corrida, viu? É Nossa, verdade, é verdade. Mas vai devagar. Muito bem. Obrigado pelo Vinícius também, né, que cuidou de todos os detalhes para transmitir o nosso podcast. Obrigado por você, né, que pôde estar conosco. Espero que de alguma forma possa ajudar, possa ter ajudado, né, os ensinamentos que nós tivemos aqui pelo irmão Gessé, os recursos que ele apresentou. Qualquer dúvida também, entre em contato conosco. Se precisar entrar em contato com ele também, nos procure, a gente pode encaminhar você ao irmão Gessé. E muito obrigado mais uma vez. Não esqueçam, né, de preencher a lista de frequência. E nos vemos então no próximo episódio. Tchau, tchau.